Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos falar sobre o Corinthians. Hoje, nessa manhã de segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. 23. Hoje eu vou tentar algo novo aqui. Vou tentar reagir à entrevista coletiva do nosso técnico professor, Vanderlei Luxemburgo. Vou tentar fazer um teste aqui, vamos ver se dá certo, né? Vamos escutar aqui o que o professor tem a dizer. Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Olá, Luxemburgo, Henrique, nossa, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho do jogo e não como resultado, mas como o Corinthians atuou hoje. Fazendo uma ideia de quarta passada para quarta que vem, o que esses dois jogos, do que aconteceu e do que pode acontecer, tem a ver com o jogo de hoje. Eu não entendi, foi porcaria nenhuma que o cara quis dizer. Do que vai ser, do que foi, do que será. Porra, a imprensa também tá de brincadeira, né? O repórter, né? Queira dizer. Às vezes fazem essas perguntas que é só por... Parece que é fazer pergunta só por estar lá. Chega a ser engraçado, né? Eu não sei. Não sei se só eu penso nisso. Para o jogo que vem, a gente não sabe o que pode acontecer, né? O jogo de hoje eu tirei o Bidu. O Bidu teve um desconforto, né? No adutor, que a gente tinha uma lesão antiga, tem uma fibrose ali, mas estava tranquilo para jogar. Mas eu optei porque uma lesão agora de adutor, 5, 6 semanas, aí você perde jogador não sei quantos jogos. Então, uma boa. Isso daqui a gente às vezes não sabe, né? O jogador vem de lesão, às vezes não tá 100%, tá jogando com um pouco de sacrifício, tira o cara, né? Contra o penúltimo colocado do campeonato. Tira o cara, tá certo, né? O que não dá é o Fábio Santos continuar jogando, né? preferi deixar ele fora, né? E mantive os 3 zagueiros. O Renato também ficou fora. O Renato entrou no jogo passado porque era um jogo, só tinha mais um jogo para passar para a fase seguinte ou não. No Campeonato Brasileiro nós temos bastante jogos, então tinha que poder usar o Renato, já pensando em quarta-feira. E também evitar também que uma sobrecarga pudesse dar uma lesão, trazer uma lesão para ele. Tudo isso tem que pensar, né? Então assim, eu acho que o jogo foi um jogo ruim. As duas equipes sairia um gol de pênalti para nós, ou falta para nós, ou falta para eles, como aconteceu o pênalti para eles, aí saiu na vantagem. Depois acharam o segundo gol ali na hora que eu fiz as trocas, mas acho que agora contra o... Sobre as trocas do jogo, a pior troca que ele poderia ter feito é colocar o Juliano. Juliano, infelizmente, um jogador que jogou até na seleção, embora não tenha uma carreira de sucesso na Europa e tudo mais, mas, poxa, sacrificante ver ele jogando, né? Parece que o Juliano não encontrou onde jogar, né? A gente não sabe se ele é um segundo volante, se ele é um meia, armador. A gente não sabe a posição dele, né? E o Renato entrou mal mesmo. Eu não teria nem colocado o Renato, né? Não precisava ter colocado o Renato se o time tivesse entrado com vontade. Trabalho, né? Nós temos um dia para descansar, vou dar uma folga para eles ficarem um pouco com a família, final de semana, né? Porque não está ficando muito tempo concentrado. E projetar o jogo seguinte como um jogo importante da Libertadores, né? Eu procurei manter a equipe para dar mais sequência, para dar conhecimento, mantive os 3 zagueiros, porque é uma coisa que aconteceu boa, para dar segurança, né, para poder liberar alguns jogadores no jogo. Vamos saber que hoje, a gente tem muito tempo de janela, né? Saber que hoje nós teríamos uma queda
É normal. Você vem de porrada, aí você consegue dar uma crescida, ele faz um grande jogo, em que consegue uma vaga que ninguém acreditava, o emocional vai... Entrou derrotado. Né? Já entrou sem vontade. É o que eu disse ontem. Se você acompanhou o podcast de ontem, você vai ver. Entrou sem vontade. E o Luxemburgo acabou de falar isso mesmo. Entrou com uma queda. E isso no time profissional não pode acontecer. Né? Não é só o técnico motivar. Os jogadores têm que tá afim também. Em cima depois dá uma... Então eu sabia que era isso e eu tentei administrar, tentei jogar o pessoal para cima, né, para se motivar bem para o jogo, eles entraram motivados, mas a parte, nem a parte física, a parte mental, né, da necessidade de buscar o resultado contra o Atlético, ela prevaleceu, né, então tive um desgaste mental muito forte, né, concentração absoluta, então é normal que eu estivesse numa queda, mas infelizmente o tempo saiu contra nós, e aí acho que foi a decisão ali no jogo. Não tem culpado, igual o árbitro, não faz parte. Hoje em dia qualquer coisa quebra a mão, então não tem que dizer que é o árbitro, não tem culpado. Culpados são os jogadores sem vontade. Só isso que eu tenho a comentar. E abriu uma mão de forma infantil, Caetano, né? A gente sabe, bateu na mão na área é pênalti. Isso é sabido por qualquer um que assiste futebol, né? Que acompanha futebol, que entende o mínimo de futebol. Bateu na mão, na área é pênalti. Muitos caras da imprensa relativizam a intenção, a bola veio... Não, bateu na área é pênalti. Não tem essa. Boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. O Corinthians teve 62% de posse de bola depois de algumas partidas, né, que jogou de uma forma mais reativa. Corrigindo, 70%. 70% de posse de bola. Você tem uma análise da dificuldade do Corinthians em finalizar, em criar oportunidades? Foram só 2 finalizações no gol. Cara, assim, legal, né? Essa coisa de proativo, reativo, é muito difícil porque vocês querem analisar como proativo que o time vai ganhar o jogo. Aí tem provado o contrário, você fica com 32, 35%, vai lá e faz 2 gols e ganha o jogo, né? Então, essa coisa de proativo e reativo, cara, até porque eu entendo nessa coisa de futebol, né? Futebol é vertical. Você tem uma baliza aqui e outra aqui. Eu nunca vi baliza do lado aqui. Não tá respondendo a pergunta. O cara fez a pergunta. A pergunta foi: o Corinthians ficou mais com a bola e só deu 2 chutes, não criou. Ele vem falar de futebol reativo, propositivo, não. É isso, o time tem que saber jogar com menos posse de bola e com mais posse de bola. Por um time fraco, que é o América Mineiro, o Corinthians não soube jogar, não soube criar. E ter só 2 finalizações no gol mostra que o time não soube jogar, não soube criar. Poxa, bola no gol foi o quê? Um chute do Murilo de longe e o que mais? Isso não é criação de jogada, o time não cruza, quando cruza não... Entendeu? Que seja o chuveirinho, mas foi 2 bolas no gol só. É isso que o cara perguntou. Não perguntou se tem 4 gols no campo, não perguntou se tem... Não respondeu, não tá respondendo o que o repórter perguntou. A pergunta foi boa, a resposta é ridícula. Bom, tem que ir pra lá, tem que ir pra cá, tem que ir pra lá e tem que ir pra cá. Não, ela tem que ir pra lá, tem que ir pra cá, mas tem hora que você tem que ser vertical, cara. Então essa coisa é muito proativo, reativo, vai ganhar, vai dizer que vai. Quantas vezes, né, eu lembro de uma passagem, né, entre essa relação de proativo, reativo, né, com o Barcelona e o Bayern de Munique. Né? Mas... não responde. O cara fez uma pergunta objetiva, ele tá fugindo da pergunta. Porra, é sobre o jogo, não é do Corinthians. É sobre o que aconteceu e ele não fala o que aconteceu. Ele não se expressa sobre o que aconteceu. Como eu falei, a pergunta foi clara.
teve mais posse de bola e o time não criou. Bola no gol foi 6-2. Não importa se o time não criou jogada, não agrediu, não chutou. Achou um pênalti no final e perdeu. Senão, nem sei se não foi não contou a finalização porque a bola foi... O Fábio Santos isolou a bola, mas... Entendeu? Não respondeu a pergunta. Final de Champions, em que o Barcelona tinha time que era mais, ficava com posse de bola, 70, 72, 75%, perdeu de 4, vertical. O Bayern foi vertical, fez 4 gols. Então, as pessoas se atêm muito a essa coisa de proativo, reativo, esquece que nós temos uma baliza lá e outra cá. Então tem que fazer o gol, sabe? Se verticalizar e poder fazer gol, entendeu? Então eu acho que o jogo era para caminhar do jeito que caminhou, tanto o América como nós. O América também foi um time fisicamente melhor e mais disposto que a gente, não, até porque, vamos dizer que nós ficamos mais com a bola. Mas o América se fechou bem e jogou no nosso erros. E o time do América aproveitou as oportunidades que teve. Porra, você levar a pressão do Aloysio Boi Bandido, desculpa, mas o cara, o Aloysio, o Xaixang lá, que ele mudou de nome, só ele jogou mais que o time todo do Corinthians, né? É isso. E uma bola parada, cara, bola parada num jogo desse, que é difícil, né, a coisa funcionar, decide o jogo. Luxemburgo, boa noite. Central do Timão aqui, Alexandre Gimenez. Hoje, queria que você falasse, por favor, do ambiente criado pela torcida corintiana, né? A maioria esmagadora aqui na Arena Independência, porque, apesar desse ambiente favorável, o Corinthians ainda não está conseguindo fazer bons jogos fora de casa, com exceção do jogo do Maracanã, o Corinthians jogou muito bem. Cara, a gente vai ter que quebrar isso, rapaz. Nós estamos quebrando a porção de arestas, né, barreiras, né, algumas coisas que vinham, né? Nós estamos quebrando. Não tomava, a defesa era ruim, não passamos a tomar gol. Aí, de repente, conquistamos grande vitória. Quer dizer, então nós estamos quebrando barreira, cara. Você acha que a gente vai ficar até o final do campeonato sem ganhar fora de casa? Não. Vai. A pergunta de novo, a pergunta não foi essa, né? A pergunta foi, tinha mais torcida, tinha mais apoio e os jogadores não entraram em campo. E ele tá respondendo sobre tipo, porque, sabe, é difícil a gente querer justificar um técnico que não responde as perguntas, né? Entrevista ridícula, pífia. Acontecer. A única coisa que eu tenho que analisar é o seguinte: o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso, porque são 12 grandes equipes centenárias que estão no campeonato, aí já desceram, já subiram, estão aí, né? Então a gente tem que começar a somar pontos para sair daquela ponta de desconforto ali, para poder objetivar para cima, para poder ter gordura para queimar. Sobre isso que ele falou agora, eu concordo em partes, porque a gente pega, não são só 12, né? A gente pega, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Clubes grandes, né? A gente pode falar os 4 de São Paulo, né? Aí a gente pega os 4 do Rio, já são 8. Pega os 2 do Sul, 10. Os 2 de Minas já são 12. Aí pega o Atlético Paranaense, 13. O Fortaleza, que faz um tempo que tá sendo bem administrado, coisa que o Corinthians não é, já são 14. Então é um campeonato difícil. Por isso que não pode dar margem a perder de time que tá lá embaixo, de time de zona de rebaixamento. Não pode dar margem a isso. Por isso que tem que jogar todo o jogo como se fosse uma final. Senão vai ficar na situação que o Corinthians está. É simples. É uma conta simples. Tem 14 times fortes. Sobra o quê? Sobra 6 times que vão lutar para cair. Um ou outro vai lutar para cair dos grandes, mas não tem como perder.
seja dentro ou fora de casa, não tem como não ter um bom resultado, não tirar ponto de time que tá lá embaixo. Conta de padaria aqui, 14 times que lutam pra não cair, que lutam pra não cair, que tentam lutar lá em cima. Tá certo? Então por isso que eu mantive a equipe hoje. Com praticamente 80% dos jogadores, só o Renato, porque eu preciso ganhar, cara, eu preciso fazer ponto. Então eu sacrifiquei os jogadores, que eles vieram de um jogo terrível, duro, decisão de campeonato, com uma equipe dura, difícil, e isso tiveram a parte mental muito, sabe, direcionada nesse jogo, porque eles concentraram. Vamos colocar mais um, o Red Bull Bragantino, 15. Que é um time que tem investimento, um time que tem estrutura, um time que dificilmente vai lutar para cair. É um time que tem bons jogadores, contrata, tem uma diretoria, um corpo técnico bom. 15 times, conta de padaria. Resta 5 que em teoria não vão lutar por nada. Embora o Vasco, o Botafogo não tenham vindo de segunda divisão, mas Cruzeiro, mas é time grande. Demais para essa partida contra o Atlético. Então, cara, aí vai uma bola parada e faz. Então, cara, nós estamos no caminho certo, né? Mas nós temos que tomar algumas coisas que fazem parte não podemos ficar toda daquela zona ali. Aí perde, já fica aqui na... Não, tem que dar uma gordura pra cima e de repente você começa a olhar pra cima, cara. Se nós ganhássemos hoje, a pergunta seria assim, nós já estamos olhando pra Libertadores. Então, cara, tudo isso faz parte, só não me assusto com isso, mas... Só pra ele o Corinthians vai lutar pra Libertadores. Só no mundinho do Luxemburgo ele luta pela Libertadores. É o que eu já disse na maioria dos episódios aqui. O Corinthians vai lutar na parte de baixo. Vai conseguir uma Sul-Americana? Ótimo, não caiu. É lucro, é bônus. É lucro, é bônus, mas não vai lutar por mais que isso. A gente tentar colocar na cabeça que o Corinthians vai lutar para a Libertadores se jogar 2 jogos bem no Brasileiro, isso é uma utopia. Isso é uma utopia, isso não acontece, gente. Só o Luxemburgo acha isso. Ele tá vivendo em outro planeta. O Corinthians é 16º. Hoje, segunda-feira, depois de 9 rodadas, o Corinthians só fez 8 pontos. Sendo que desses 8 pontos, ele perdeu um ponto pro Goiás, que tá em 17º, e pro América Mineiro, que tá em 18º. Se tivesse ganhado esses 2 jogos, hoje o Corinthians estaria com 13 pontos. Estaria em 10º. Não estaria brigando por Libertadores nada. Estaria longe da Libertadores ainda. A gente não tem como pensar que o Corinthians vai brigar por Libertadores. Não agora, não desse jeito. O Corinthians agora tá lutando pra não cair. Respeito, mas não me assusto, porque a gente sabe que o pessoal tá querendo, né? Eu vou falar como é que foi hoje. Só pra ter uma... O Renato que jogou, iniciando o jogo contra o Atlético, não foi o meu Renato que já entrou mesmo no jogo hoje. Então, cara, a gente sabe dessas coisas que podem acontecer, mas eu tinha que usar tudo que nós temos para poder tentar ganhar o jogo. Boa noite, Luxemburgo, prazer falar contigo. Dentro disso, aproveitando a tua experiência no futebol, é vasta, era pequeno, você já treinava futebol. É o seguinte, na quarta-feira o Cudê foi muito cobrado, justamente por conta disso, ter poupado alguns jogadores contra o Corinthians, e a torcida protestou e tal. E nesse confronto contra os mineiros, você levou a melhor na quarta-feira e hoje levou a pior. O que você acha que foi a característica positiva que o América teve hoje para conseguir essa vitória? É só falar um pouco sobre o jogo contra o Atlético Mineiro. Pelo que a gente viu até hoje, e a gente viu o time jogar
na quarta-feira e viu basicamente o mesmo time jogar ontem, tirando 3 alterações que o Luxemburgo fez, né? Você tirou Gil, Bidu e Renato Augusto. O jogo do Corinthians, é isso. O Kudê subestimou o Luxemburgo, subestimou. Fez errado, com certeza. Mas vendo o que o Corinthians andava fazendo até o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, ele pensou que sim, que o Atlético Mineiro ia ganhar do Corinthians com o pé nas costas. Então, tipo, a gente pode até falar que é soberba. Foi soberbo, nossa, né? Não jogou. Ele falou que teve alguma jogador não foi treinar. Mas, poxa, pelo que o Corinthians tá jogando, ele falou, puta, se eu jogar com sub-20 aqui eu consigo um empate. E não é um absurdo ele pensar isso, gente. Não é um absurdo. O Corinthians jogou bem o segundo tempo contra o Fluminense e o jogo contra o Atlético. Por favor. Cara, eu não quero entrar no mérito do Kudê, o que ele fez, o que não fez, cara. Cada um sabe do elenco que tem, como é que faz o seu trabalho. Eu não quero aqui ficar analisando o trabalho dos outros, tá? O América, eu perdi pro América como eu perdi pro Atlético na vez passada, né? E aí agora nós ganhamos, que isso é futebol, cara. O América jogou bem fechado, fez com que, acho que nós cometemos assim, uma situação meio que desconfortável, que nós deixamos só o Fagner, mas só devia avançar o Fábio um pouquinho mais, e nossos 2 jogadores de qualidade de meio campo, volantes, deveriam não vir pegar a bola dos zagueiros, se deixar os zagueiros jogarem, mas nós temos mais jogo no campo do adversário. Então eles vieram muito pegar a bola. Então isso foi uma coisa que eu poderia falar e que poderia ter adiantado um pouquinho mais. Agora o time do América jogou fechadinho, tentou adiantar um pouquinho a marcação na bola parada, no tiro de meta, e quando tentou marcar em cima, nós saímos por trás com os 3 zagueiros bem. Então acho que é um jogo que eu achava que ia acontecer da forma como aconteceu. Era uma penalidade máxima para nós, uma bola espirrada para algum jogador talentoso e que saiu uma jogada. Não preciso falar de novo. Entrou derrotado. Entrou sem vontade. Entrou achando que o que fez contra o Atlético Mineiro ia fazer ele ganhar o jogo. Péssimo, foi muito mal, Luxemburgo. Desculpa, foi muito mal. Como o Pedro fez uma jogada individual, conseguiu o pênalti, né? Então eu acho que, cara, eu não tenho assim uma análise que não seja essa que eu tô vendo que o jogo. Entrar em campo, você, técnico do Corinthians, o maior clube do Brasil, você entrar em campo pensando que você pode arrumar alguma coisa numa bola parada ou em um pênalti, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Foi um jogo truncado e amarrado, 2 equipes tiveram um esforço muito grande para passar para a fase seguinte numa competição que não é a mesma, então eu coloco assim o futebol. Oi, boa noite, professor. A gente viu o América hoje dar a bola pro Corinthians, né? Ficou bem atrás, jogando realmente no contra-ataque, que é uma estratégia do time do América, né? De muito tempo joga dessa maneira, o Mancini joga dessa maneira. E isso criou alguma dificuldade pro Corinthians, principalmente na criação das jogadas, na armação, essa necessidade de estar com a bola e ter que criar com ela no pé. Isso trouxe algum transtorno para o Corinthians, uma vez que a gente viu o Corinthians ter grandes atuações recentemente, não estando com a bola, jogando justamente no contra-ataque, no espaço cedido pelo adversário, que muitas vezes ia para cima. E além desse ponto, queria que você comentasse essa distância agora para a zona de rebaixamento. 1 ponto, só a América está na zona ainda, está só 1 ponto atrás do Corinthians. Obrigado. O América jogou da maneira como ele entende que é melhor. Nós sabemos que ele joga com 3 atacantes, um fixo, né, que é o mais de área, e 2 de lado com velocidade, né, e um meio encostando neles lá, né. Então a gente sabia que jogava dessa forma, né. Então não foi nenhuma surpresa. Nós tivemos mais posse de bola, mas eu acho que o fator para nós é essa posse de bola, mas sem ser agudo, sem ser agressivo. Aquela posse de bola que ela não foi agressiva. Então, tanto é que eu falei que a bola girou por trás, deveria ter chegado um pouquinho mais na frente, né?
Eu acho que é o momento. Só fatiando, né? Cortando a couve ali. Aquele espaço do Rony. Só passa pra trás, passa pro lado. Não cria. Ele acabou de falar de novo. Você pode jogar atrás como jogar, não saber armar tanto quanto no tempo do Carille, por exemplo. O Carille não era um técnico ofensivo. Era um técnico que quando fazia muito, fazia um gol no jogo, dois gols no jogo. Mas nem para cruzar o Corinthians serviu. Aquela posse de bola burra. Zagueiro tocando entre eles. Porra, o Caetano deu 190 toques na bola. Porque a bola não saía de trás. O time não cria. Não cria o time. É uma coisa que, se o Renato Augusto não tá pra tentar fazer alguma coisa ali, ou não tá inspirado, igual teve durante os 20, 30 minutos que ele jogou, o time não faz nada. Vamos ver se agora, se o Biro voltando, o Corinthians tem uma solução ali pra jogar com o Renato Augusto. Se quando o Renato Augusto não jogar. Michael também, porra. Não cria, não arma. É outro que não sabe se é primeiro volante, se é segundo volante, se é meio atacante. A gente não sabe que o Michael é também. Quando jogou bem, jogou pela esquerda ali, cobrindo o lateral. Ali que ele jogou bem. Dos dois times, né, na competição do Campeonato Brasileiro, e o momento do jogo passado, né, trazendo o jogo passado para esse jogo aqui, houve um desgaste muito grande, físico e emocional, né, na partida. Então, normalmente que você tem um pouco mais de dificuldade para criar situações, né. Se fosse numa outra situação que tivesse semana livre, seria outro jogo. Mas como se armou bem a equipe dele, buscando o que ele tem que buscar, que é contra-ataque, ele gosta de jogar dessa Duvido que seria outro jogo, duvido. forma, com velocidade do lado. E a outra pergunta foi o quê? A distância para todo o rebaixamento agora. Eu falei o que eu acabei de falar, depois você pega, né? Então você acredita. Que eu falei o seguinte, cara, que eu tenho que sair daí dessa coisa do desconforto. Vai ter gordura para queimar. Uma vitória hoje a gente teria, o América ficava atrás e a gente avançava e teria gordura para queimar. Mas eu também não posso pegar que você dando porrada nos jogadores e que não sei o que. Eu tinha uma expectativa que seria mais ou menos assim hoje. Lucha, na última coletiva de... Se ele fala a verdade ali, o corporativismo entre os jogadores ali queima ele, né? Pra ser educado, né? Corporativismo. Queima ele e ele tá fora do Corinthians. Ele não pode falar a verdade. Não pode falar. Eu não tenho jogador. Não pode falar, os jogadores, cobra criada aqui, a patulé que comanda os jogadores aqui, se eu falar a verdade vão me queimar. Fábio Santos não jogou nada. Ele não pode falar isso. A imprensa até falou que não criou esse negócio das 10 partidas, de pedir pra torcida e tal, não justo negócio de trégua. Mas eu queria que você projetasse as próximas 10 partidas do Corinthians. Quais são as próximas barreiras que o time tem que quebrar para poder seguir na temporada? Mais 10 partidas, cara? As próximas partidas. De novo, vem com esse negócio, cara. Pô, futebol é projeção de tabela, análise de tabela, né? E não adianta, cara. Futebol você tem que jogar uma decisão no Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma decisão. Um campeonato muito longo, né? Muitos jogos, né? Então você tem que jogar, você tem que motivar o jogador a cada jogo para jogar uma decisão. E nós temos competições paralelas, né? Tá, vamos fazer aqui o que ele não faz, né? Vamos fazer o que o Luxemburgo não faz, que é falar as próximas 10 partidas do Corinthians aqui e o que esperar dessas 10 partidas próximas. Independente Del Valle, lá no Equador, na quarta-feira, puta jogo difícil. Depois 3 jogos do Brasileiro seguido, Cuiabá, lutando pra não cair em casa.
Santos fora de casa. O Santos também não fede nem, não tá fedendo nem cheirando. Fora de casa, mas fora de casa o Corinthians não joga. Fora de casa o Corinthians não chuta no gol. Atlético Paranaense fora. Liverpool do Uruguai estando classificado ou não na Libertadores. Red Bull Bragantino em casa. De novo Atlético Mineiro fora de casa. Grêmio Grêmio em casa. Bahia fora. E Vasco em casa. Essas são as 10 partidas do Corinthians fora de casa. Nos próximos 10 jogos do Corinthians. Aí a gente tem que ter um pouco de calma, né? Porque as competições são paralelas, com cobrança de que tem que continuar, que são a Libertadores, que é Copa do Brasil, então a gente tem que ter muita calma nisso. Eu prefiro ficar nessa coisa de 10 partidas. Meu contrato até o final do ano, eu tenho a obrigação do Corinthians fazer um Campeonato Brasileiro muito bom, fazer uma Libertadores muito boa e uma Copa do Brasil muito boa. Essa é a obrigação que nós temos aqui, quem está aqui. Né? Se basear em 10 jogos, eu acho que é uma coisa que fica só em 10 jogos. Aí depois de 10 jogos você vai falar assim, e agora, Lúcio, mais 10? Aí eu vou falar, caramba, daqui a pouco vai acabar o campeonato. Porra, mas você tem que saber o que você vai fazer nos próximos jogos, Luxemburgo. Você tem que chegar nos próximos 10 jogos e falar, porra, nos próximos 10 jogos, 8 do Brasileiro, eu tenho que fazer 10 pontos, 20 pontos. O ideal é 30. Mas acaba o primeiro turno do Brasileiro daqui a 10 jogos, quase. E a gente não sabe se o Corinthians daqui a 10 jogos, 8 no Brasileiro, vai estar melhor ou pior. Vai continuar lutando pra cair ou vai lutar por algo maior, numa Sul-Americana que seja. Se a gente pegar aqui os próximos 10 jogos do Corinthians, 8 no Brasileiro, vai 3 pontos contra o Cuiabá. Ele tem que falar assim, ó, vou tentar 3 pontos pro Cuiabá, 1 ponto contra o Santos, 1 ponto contra o Atlético, 5. Red Bull Bragantino vamos tentar ganhar em casa, 6, 7, 8. Atlético fora é difícil. Perdemos lá, não vamos conseguir nada. Grêmio em casa, mais 1, 9. Bahia fora, mais 1, 10. Vasco em casa, 13. Tem que falar, vou nos próximos 10 jogos no Brasil do Corinthians. Eu vou tentar 4 pontos na Libertadores e mais 13 no Brasileiro. Ele tem que, se não falar, tem que pensar. Se não falar, tem que pensar. 13 pontos no Brasileiro, vai tirar a gente pra 21 pontos. 4 pontos resolve pro Corinthians na Libertadores? Não. Não resolve. Mas pelo menos a Sul-Americana garante. Garante dinheiro. Porque no fim das contas é isso, é dinheiro. 4 pontos, o Corinthians vai ficar com 8 na Libertadores. É o que o Argentino Júnior tem hoje. O péssimo time do Argentino Júnior tem hoje. O time que o Corinthians jogando mal empatou. Empatou lá na Argentina. Era pro Corinthians ter passado fácil nessa Libertadores. Vai falar que o Corinthians tem um time pior do que o Liverpool? Pior do que o Argentino Júnior? Não tem. A gente pegar a folha salarial que seja, não... Eu acho que se juntar os 3 times aqui não dá o Corinthians. O que é vergonhoso, porque a gente tem que receber pelo que a gente trabalha. Ou você acha que Juliano merece 800 mil por mês? Que Júnior Moraes, que é o vídeo de amanhã,
recebe 500 mil por mês, você acha que ele vale isso? Você acha que o Fábio Santos vale 300 pau? 350 mil? Não vale. Enquanto tem o Murilo que ganha 60 pau. Murilo ganha 60 pau e é titular. Tá jogando pra cacete. Bruno Mendes recebe 300 mil reais, 250 mil reais. E joga mais do que o Balbuena, que ganha mais. E, porra, a gente tem que receber pelo que a gente trabalha. Só o Corinthians que é essa mamata. Verdade. 10 mais 10 mais 10, 30 mais 8, 38, acabou a competição. Obrigada, Luxemburgo. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Pra encerrar aqui, o técnico não disse nada com nada, respondeu uma outra pergunta. Na derrota piora a entrevista dele, é claro. Não pode sair sentando o pau nos jogadores, senão os caras derrubar ele. Ele quer garantir o dele até o final do ano. Quer se ver como relevante. Mas continuar desse jeito é o que eu ando dizendo. Vai ser difícil. A gente vai lutar para não cair. E o que tem para esse ano é isso. É todo mundo se pegar com Deus e rezar. Porque é difícil, né? E para terminar aqui, vou pedir para você se inscrever no podcast, para você curtir nos agregadores. A gente está no YouTube agora também lançando os episódios só com áudio, né? Então, se você gostar, se chegar até você, compartilha, passa para os amigos corintianos, porque é isso, vamos sofrer junto, galera. Vamos sofrer junto. Valeu e boa semana pra gente, né? Falou!